Meus amigos e minhas amigas, começa agora o programa Fique por Dentro. Eu sou Lindolfo dos Santos e ao meu lado Miguel Manso. Vamos trazer para você notícias, informações e análise dos principais fatos e acontecimentos. No programa de hoje falaremos sobre o pré-sal. A camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. Abaixo do leito do mar, engloba 3 bacias sedimentares, Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área está em uma profundidade que superam os 7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal, que, segundo os geólogos, conservam a qualidade do petróleo. Vários campos e poços de petróleo já foram descobertos no pré-sal, entre eles o de Tupi, que é o principal. Há também os nomeados Guará, Bem-Tevi, Carioca, Júpiter e Iara, entre outros. Em novembro do ano passado, essa descoberta fez com que os olhos do mundo se voltassem para o Brasil e ampliasse o debate acerca da camada pré-sal. À época do anúncio, a ministra Dilma Rousseff, Casa Civil, chegou a dizer que o Brasil tem condições de se tornar exportador de petróleo com esse óleo. Não só exportar, né? O que está sendo previsto aí com essas reservas que estão sendo descobertas é que o Brasil pode vir a ser um dos maiores produtores e também exportadores de petróleo. Embora não é muito vantagem exportar petróleo cru, né? Claro. O bom é a gente poder industrializar esse petróleo, né? E extrair todos os derivados, quer dizer, que hoje são muito importantes, né, do pré-sal. Agora, essa descoberta, ela realmente muda o destino da economia brasileira, você acha, Lindolfo? Claro. Confirmado aí as previsões, o Brasil sairia de 13º lugar na escala mundial de produção e exportação de petróleo e chegaria junto ao 3º lugar ali, com o primeiro lugar a Arábia Saudita, né, que é o maior produtor de petróleo do mundo, mais de 240 bilhões de barris de petróleo. Depois vem o Irã, em torno de 150 bilhões de barris de petróleo, o Iraque, e aí o Brasil, com essa descoberta, chegará perto dessa reserva, aí, em torno de 115 bilhões de barris de petróleo. Então é uma grande descoberta que colocará o Brasil, né, uma das grandes potências no terreno econômico de desenvolvimento, porque dominando a tecnologia e a exploração do petróleo, né, sendo essas reservas de petróleo, né, confirmadas, né, o país vai alavancar um novo surto de crescimento industrial. Mas isso só fruto da exportação do petróleo mesmo? Não. Ou isso significa um novo ciclo de desenvolvimento industrial do Brasil? Significa um novo ciclo industrial do Brasil. Nós tivemos o primeiro ciclo industrial com Juscelino Kubitschek, né, com a indústria automobilística no Brasil. Hoje nós temos. O primeiro foi lá atrás, com o Matarazzo, né, com a indústria têxtil. Correto. Precisou aí o início da nossa industrialização. Eu coloquei Juscelino Kubitschek no ponto de vista aí do crescimento, né, econômico, que modificou a estrutura econômica brasileira com mais profundidade. Nós tivemos 30 com Getúlio também, procurou alavancar a siderurgia brasileira, que foi suporte para esse crescimento, né, que a indústria automobilística vertebrou ao longo da década de 50 para cá. O pré-sal é uma nova visão do desenvolvimento voltada para a indústria nacional. Então, se formos capazes, né, de aprovar as leis que estão no Congresso Nacional, em defesa aí do pré-sal. Esse pré-sal vai alavancar um crescimento industrial no país de um volume jamais visto, eu acho, da nossa economia. É porque você tira o petróleo, né? O Brasil agora, o governo encomendou a construção de mais de 50 navios, né? De alto calão aí. Né? Grandes navios. E isso não é só para você levar o petróleo daqui para fora do Brasil. Porque também quando o petróleo é descoberto lá 200 quilômetros longe, no meio do oceano, quer dizer, ele é armazenado inicialmente na própria plataforma, não é isso? Mas ele tem que ir para um navio.
para o navio poder trazer o petróleo para a costa, né? para trazer para as refinarias e aí então iniciar todo o processo de industrialização. Então você tem todo o trabalho de mecanização e de produção de equipamentos para as plataformas, os navios, dutos, refinarias, isso tudo vai gerar, você acha, um novo ciclo de expansão industrial no Brasil. Particularmente a indústria de bens de capital, máquina, equipamento, siderurgia, mecânica, que é a base para esse desenvolvimento, né? Refinarias, a petroquímica, indústria química, 3 mil produtos, né, derivados do petróleo, da cadeia do hidrocarboneto, que vai alavancar, né, você imagina 3 mil produtos, essa 3 mil empresas, milhares de empresas vai ser necessária para poder aumentar o conteúdo nacional dessas empresas, que é outra discussão também que a conferência está apontando, né? Que é essa questão aí do caráter nacional do pré-sal para a indústria brasileira. Quer dizer, isso aí é fundamental do ponto de vista de reservar dentro do Brasil para que a indústria brasileira, de fato, tenha condições melhores de financiamento, de apoio, de BNDES. Que é o Instituto de Engenharia no Rio de Janeiro e a Associação dos Engenheiros da Petrobras vai realizar nos próximos dias, acho que é dia 20 de junho agora, um grande encontro no Rio de Janeiro com todos os segmentos da indústria brasileira, exatamente para discutir essa questão de como o pré-sal e essa nova política gerada pelo pré-sal pode beneficiar as empresas genuinamente brasileiras, né? No setor de engenharia, de produção, de projeto, e mesmo, como você falou, na área de aços e siderúrgicas, enfim. Há um poder de alavancagem, software, o né, navio tem a parte de aço, plataformas, né? Plataformas. Então, o desenvolvimento tecnológico bastante necessário e grande para poder alavancar esse. Quer dizer, é uma mudança muito grande. No governo do Fernando Henrique, ele fez aquela medida que foi o Repetro, né? Que foi uma política que liberava a compra desses bens, máquinas, equipamentos, quer dizer, externo, para as empresas que vinham de fora explorar o nosso petróleo, elas podiam trazer também tecnologias de fora, empresas de fora, certos produtos de fora, máquinas, equipamentos, navios, tudo de fora. Isentor de imposto. Isentor de imposto, quer dizer, essas importações, beneficiou eles. E isso gerou um fechamento, parece que muito grande, né? Perto de 5 mil empresas brasileiras foram quebradas. Fecharam porque no governo anterior havia uma política de permitir que as empresas estrangeiras viessem para o Brasil, isso antes dessa descoberta do pré-sal, né? Bem antes. Viessem para o Brasil e explorassem o nosso petróleo com empresas de fora. A partir de 97, com a quebra do monopólio com a Lei 9.478, de 97, né, que estabeleceu a quebra do monopólio, abrindo a concessão para que essas empresas viessem para cá prospectar petróleo. Embora nenhuma delas encontrou grandes coisas esses anos todos. Quer dizer, eles vieram explorar o que já estava descoberto. Correto. E gerando emprego e empresas e tecnologia lá fora. Né? Mas a Petrobras continua aí com o seu caminho, mesmo sem ter já o monopólio, continuou fazendo as suas pesquisas e descobriu essa gigantesca riqueza que é o que está abaixo da camada do pré-sal, né? 7 mil metros abaixo dos 2 mil metros de lâmina d'água, né? Quer dizer, você tem 2 mil metros de água no mar, né? 2 mil metros, 2 quilômetros de água, de oceano, e depois mais 7 mil metros, 7 quilômetros para abaixo dessa camada de sal, né? Lá debaixo da camada, tem uma camada de sal de 7 quilômetros, abaixo dessa camada é que se encontra então esse petróleo ultra leve, um petróleo da melhor qualidade, não é isso? Porque parece que as bactérias não conseguem ir lá comer esse petróleo. O sal, pré-sal, meio que lacra. Lacra, fica ali um tampão, e aí ali debaixo está o melhor petróleo do mundo, né? Quer dizer, e isso então abriu essa possibilidade. E houve uma inversão. O que era antes? Permitir que as empresas estrangeiras viessem e, com isso, outras empresas lá fora se beneficiassem com o desenvolvimento tecnológico, o governo Lula mudou isso radicalmente com a descoberta do pré-sal.